Olá, e aqui Carlos David, psicólogo e coach, clínico, criador e fundador de Psicofé, uma empresa para o desenvolvimento humano e autossuperação por meio do uso e prática da fé sem religião. Muito bem, sem práticas religiosas institucionalizadas. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado pela sua audiência, para mim é uma honra. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado. O tema de hoje, nós vamos falar hoje a respeito de quem manda, o consciente ou o subconsciente. Quem manda? Por quê? Porque o cérebro é uma palavra, um termo biológico, orgânico, se refere a esta massa que está aqui na cabecinha nossa, que chega a pesar às vezes 1,4 kg, mais ou menos, 1,3 kg, 1,4 kg. Muito bem. Mas ela tem, até pouco tempo atrás, se pensava sempre que tinha 100 bilhões de neurônios funcionando, dando voltas por aí. Muito bem. Mas, na verdade, estudos muito mais certos dizem que temos uns 86 bilhões de neurônios. É muita coisa, não é verdade? É muito. 86 bilhões, 100 bilhões, a questão não é essa. A questão é que nossa mente já é um termo psicológico. Falamos de cérebro, um termo biológico, orgânico, não é verdade? Mas a mente não. A mente é a funcionalidade que tem esse nosso excelente, maravilhoso, extraordinário e ainda desconhecido em seu potencial do nosso cérebro. Nossa mente é maravilhosa. Nossa mente tem uma funcionalidade extraordinária e podemos e devemos fazer tantas e tantas coisas. Mas é necessário entender que nessa mente nós temos algo que é consciente e algo que é inconsciente, subconsciente. Na mente consciente nós determinamos e decidimos tudo o que nós queremos fazer. Eu quero viajar, eu quero comprar, eu quero vender, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, nossos desejos, enfim, pensamentos de toda classe. Mas no subconsciente, na parte mais profunda da nossa mente, que os estudos dizem que é 90 a 95% da funcionalidade da mente está ocupada pelo subconsciente. Aí ficam guardadas todas nossas memórias, aí ficam guardados todos os nossos hábitos, todos os nossos comportamentos, padrões comportamentais, padrões de pensamento, os conhecidos paradigmas. Tudo isso que foi formado nos primeiros anos da nossa vida. Os primeiros 7 anos são fundamentais na vida do ser humano. Por quê? Porque ele absorve todo o seu ambiente, tudo o que aprende, tudo o que escuta, tudo o que vê. Tudo isso vai formar um paradigma, um padrão de comportamento e de pensamento que vai acompanhar o resto da vida. E 95%, então, como dizem alguns estudos, mostra que nós agimos por paradigmas, por hábitos. E esses hábitos, quando são positivos, quando são bons, é uma maravilha, sem dúvida alguma. Mas o que acontece quando esses hábitos não são bons? Houve traumas, abandono, abuso de todo tipo, físico, psicológico, religioso. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas somos condicionados desde pequenos a acreditar em um medo causado pelo diabo, por demônios, uma questão de culpa, uma questão de não merecer o bem, uma questão de vitimismo na realidade. Passamos a nos sentir vítimas. Não sei quem nos trouxe ao mundo, não é verdade, porque nossos pais, mas quem trouxe a eles, quem trouxe a eles, quem trouxe a eles, e chegamos ao ponto inicial. Se há um Criador, eu particularmente creio, uma inteligência infinita, então ele nos trouxe, nos criou para quê? Somos tão maravilhosos, tão inteligentes, tão capazes de fazer coisas extraordinárias, a ciência está mostrando isso, e nós, que estamos vivos nesta geração, podemos ver os avanços extraordinários, impensáveis, poucas décadas atrás. Quanto mais ainda acontecerá. Bom, nós criamos tudo isso. A nossa mente, a nossa capacidade, a nossa imaginação, nossa criatividade, a nossa inteligência é quase infinita. Claro,
Se somos criação de um todo-poderoso, como mínimo eu tenho que ser poderoso, sem dúvida alguma. Agora, nesse subconsciente, quando estão gravados, como dissemos recém, hábitos, costumes, paradigmas positivos, isso é muito bom. Mas, infelizmente, a grande maioria não é assim. Os hábitos, os paradigmas são traumáticos, tristes, amargos. Há muita coisa que acontece, como dizia também, a questão religiosa deixa uma questão também de culpa, de medo, de angústia. Temos que estar rogando diante de um Deus que tenha misericórdia de nós, que pela sua graça, porque nós estamos perdidos. Então, mas, minha amiga, eu também fiquei 50 anos condicionado pela crença religiosa, que, como disse recém, e repito, coloca medo, coloca culpa, um monte de situações que deixam a pessoa em uma situação de vítima. E essa vítima busca um consolo, um apoio, e se agarra então da religião, e aí fica rogando diante de um Deus ao qual ele geralmente teme. Alguém diz, Deus é terrível, é um fogo consumidor e muitas coisas mais. Tudo isso cria um medo. E vivemos a vida inteira sempre com medos. E os medos causam dúvidas. E as dúvidas destroem e impedem a prática e o uso do elemento mais importante para o nosso desenvolvimento e autossuperação, autorrealização, que é a fé. E a fé não é patrimônio de uma religião. A fé é nossa. Nós já nascemos com esse poder maravilhoso. Nós já nascemos com esse ativo, com esse capital humano, mental, psíquico, espiritual, que é justamente para isso, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para progredir na vida, criar nosso próprio ambiente e chegar ao ponto para o qual fomos criados. Ser felizes. Ser felizes. Poder viver a vida que nós queremos. Uma vida feliz. Uma vida feliz. Claro, como você seguramente quer para os seus filhos, como eu quero para os meus. Então, eu preparei algumas coisas aqui que para lembrar, não é verdade? E não esquecer de nenhuma. Quando nós queremos mudar os paradigmas, quando eles não são bons, quando eles são paradigmas, por exemplo, uma pessoa que se diz tímida, medrosa, pouco ousada na vida, ela fica pensando, poxa, eu não tive sorte na vida, eu nasci assim, nasci assado, meu pai me deixou, minha mãe me deixou, ou isto aconteceu, ou enfim, um monte de situações que são todas obstaculizantes, escravizantes e que impedem a fé. Então nós temos que entender como funciona a nossa mente. Com essa pequena parte consciente da qual falamos, uns 5% aproximadamente, nós imaginamos, pensamos e queremos. Mas não alcança com isso. Não alcança. Porque na grande maioria dos casos, tudo isso vai ficar como um bom desejo que tínhamos. Se eu queria ter outra casa, eu queria morar em outro lugar, eu queria ser mais magro, eu queria me casar, eu queria ter meu próprio negócio, empresa, eu queria, enfim, um monte de situações. Por quê? Porque quando se deseja algo, quando se quer algo de verdade, isso não é simplesmente uma pequena ideia. Não, isso é uma ideia que vai se unir à nossa mente subconsciente, que é a mente emocional. E quando nós colocamos emoção na fé, entramos em uma posição, inclusive, de entusiasmo. E que se produz, às vezes, até uma sensação ambivalente. Por um lado, estamos super entusiasmados e queremos e sentimos que já está isso em nossas mãos. Mas, ao mesmo tempo, sentimos medos, angústias, há momentos em que tudo bem, há momentos em que está tudo mal. Por quê? Porque o que está variando não é a nossa fé. O que está variando é o nosso sentimento de fé. E aí está o grande problema.
Às vezes falamos com uma pessoa, como você se sente? Ei, me sinto bem. Não, hoje eu me sinto mal, hoje eu me sinto... E seguimos com esse sinto, sinto, sinto. E vivemos então por sentimentos. E quando vivemos por sentimentos, vivemos por emoções, simplesmente, então a vida se faz muito difícil. Por quê? Porque as emoções são boas quando são controladas. Mas quando nós somos controlados pelas emoções, aí mora o perigo. Aí mora o perigo. Infelizmente, as prisões estão cheias de pessoas que um dia cometeram um grave delito motivado em uma emoção. Na famosa emoção violenta, por exemplo. Então, nós precisamos das emoções, claro, foram colocadas perfeitamente, mas controladas. Quem pode controlar isso? A nossa fé. Quando nós cremos em algo e estamos preparados para saber que tem essas flutuações, essas mudanças de ânimo, então nós estamos preparados para não cair diante dessa baixa de ânimo, essa mudança de emoção. Quando estamos muito bem, estamos tranquilos, mas não demasiado, não nos vamos achar demasiado. ¿Por quê? Porque sabemos que tudo isso passa. E quando estamos de repente em baixa, também não vamos nos desesperar, porque também sabemos que isso passa. O que não passa é a fé. Agora, até aí está tudo bem. Só que precisamos de mais um elemento para que isso aconteça, para que se produza uma mudança de paradigmas realmente. Sabe o que é? A perseverança no tempo. A nossa insistência, a nossa insistência, a nossa insistência. Por quê? Porque o que você quer são resultados, não é verdade? Você não quer ouvir, e eu também não quero. Não quero ser um anunciante de teorias, de emoções, não. Eu quero ser muito prático, eu quero ver resultados. Porque na minha vida, até os 50 anos, houve sempre resultados. Eu vivi uma vida religiosa, uma vida de propagador, inclusive da religião, durante 25 anos, de domingo a domingo, mas quando cheguei aos 50 anos de idade, me dei conta de que havia perdido muito na vida. Muitas coisas tinha perdido na vida. Não somente 2 divórcios com filhos e tudo isso, sino questões econômicas, questões físicas, questões familiares, e enfim, uma série de coisas. Por causa de quê? De uma má compreensão. De uma compreensão incompleta do que realmente é a funcionalidade da fé, do que é a vontade de Deus para mim. A vontade de Deus para nós, seres humanos, é o nosso progresso, é o nosso avanço. E não pela misericórdia ou a graça dele, não, porque a misericórdia e a graça dele é a que nos fez nascer. A misericórdia, a graça, o amor dele nos fez nascer. Você está vivo e eu estou vivo exatamente por esse amor de Deus. Não preciso ficar aí pedindo para ele, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, por favor, olha, pai, estou sofrendo. Não, não é necessário isso, não é necessário. Eu não gostaria que nenhum de meus filhos, quando está atravessando um problema ou uma dificuldade, viesse para mim e disse, oh pai, por favor, eu te peço, meu Deus, me ajuda, pai, olha que... Não precisa. Se algum deles viesse a falar assim comigo, eu diria, filho, você não precisa, filha, você não precisa falar assim comigo. Você não confia no meu amor? Eu te amo. Não há maneira no mundo de que mude esse amor que eu tenho por você, porque eu te trouxe ao mundo. Então, não precisa se desarmar me pedindo algo, somente me conta o que está acontecendo para que eu vá te ajudar. Vou te ajudar. É assim? Então imagina que Deus é infinitamente melhor do que eu sou, não é verdade? Claro, é natural. Mas nós queremos, como eu dizia, resultados. Até os 50 anos eu tive resultados. Resultados que eram como? Negativos. Negativos. Resultados negativos. Mas eu tomei uma decisão, uma determinação. Aos 50 anos eu disse, chega. Chega de religiosidade porque não fiquei feliz, não fiquei satisfeito, ao contrário. Me sinto frustrado, derrotado, com um monte de incertezas e de situações, etc, etc. E eu disse, não, eu vou usar a minha fé, só a minha fé em Deus, na mensagem de Jesus,
seus exemplos, suas palavras, que eu obviamente conhecia e conheço de memória. Então, me lancei. E o que aconteceu? A vida começou a mudar, a mudar, a mudar. E sempre para melhor, para melhor, para melhor, para melhor, para melhor. Eu que não tinha nem sequer uma profissão, me transformei num profissional. Hoje eu sou um psicólogo. Hoje eu tenho uma vida familiar ordenada, tenho uma esposa maravilhosa que vamos completar quase 11 anos agora em agosto de casados. Então, eu fui para os Estados Unidos, que sempre quis ir. Uma vez, uma oportunidade, no ano 90, eu tentei ir. Não consegui. Mas passaram os anos e eu voltei, compramos uma casa, fiz a minha prática psicológica lá nos Estados Unidos, tantas coisas e tantas coisas até o dia de hoje. Toda para melhor, a saúde para melhor. Atrás ficaram aqueles 120 quilos de peso e tantas outras coisas. Então, isso também são resultados. São os resultados da fé. Porque você quer resultados da fé. Resultados que sejam realmente aquilo que você deseja, aquilo que você quer para a sua felicidade. Porque não podemos viver felizes se vivemos no fracasso, na derrota, na frustração. Claro, é verdade. É verdade que você pode ser feliz com qualquer coisa e dizer, eu sou feliz com isto e pronto. Mas uma coisa é a resignação e outra coisa é realmente estar vivendo a vida que você quer viver. Uma vida que não seja um mar de lágrimas, que não seja um vale de tristezas, que não seja aquela luta, a batalha da vida. Na verdade, eu até conversava hoje de manhã com a minha esposa e dizia, olha, eu acho que essa história da batalha da vida não é boa. Por quê? Porque batalha me refere a uma coisa que tenho que lutar, algo sacrificado, algo que inclusive posso perder, porque toda luta é exatamente isso. Você ganha ou você perde, ou você foge, não é verdade? Mas, e se eu troco por jogo da vida? Não jogo no bom sentido. Porque a vida tem que ser uma aventura agradável. Porque o mesmo mestre da fé, Jesus, falou um dia, eu sou a vida. Eu sou a vida. E eu que estou vivo, e ele que é a representação física, corpórea de Deus, ele também está em mim. E está em você. A força da vida que nós temos é porque vem de Deus. E esse Deus que é onipresente, está em todo lugar. Não existe lugar no universo, nem nos multiversos, onde ele não esteja. Portanto, ele também está em mim. Está aqui dentro, na minha vida, está na minha mente. Os meus pensamentos, quando ficam alinhados com os pensamentos, com a vontade de Deus, então eu fico forte. Por quê? Porque estou na mesma frequência positiva de Deus, a mesma frequência do bem de Deus. E quando eu fico na mesma frequência do bem de Deus, então eu também vou conhecer esse bem, vou conhecer essa conquista, vou conhecer essa vitória, vou conhecer esse progresso. Por quê? Porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Quando uma pessoa começa a sua conquista pela fé, ela vai experimentar que há momentos em que o velho hábito, o velho paradigma, a velha costume, vai puxar. Assim, não, eu quero ficar aqui. Quando você persevera, insiste, quando você segue nessa conquista, nessa força, então você alcança. Mas é um momento, é um tempo, talvez sejam dias, talvez sejam semanas, talvez sejam meses que você precise, dependendo de quão sólido é aquele velho paradigma, aquela velha costume, aquele velho hábito. Algo que poderíamos representar é, por exemplo, na língua. A minha língua natal, a língua nativa, é o espanhol. Para mim é natural falar em espanhol, pensar em espanhol, ouvir espanhol e tudo isso. Mas quando eu vim para o Brasil, eu tenho um filho carioca que já tem 35 anos, por exemplo,
Me custou. Os primeiros tempos que eu vim para este país, custou. Hoje em dia, eu não falo perfeitamente o português e eu sempre peço desculpas por isso, mas a verdade é que é algo natural. Não falando perfeitamente bem, mas é natural. Minha esposa, que é brasileira, eu falo constantemente em português. Eu penso em português, escrevo em português e tudo. Por quê? Porque com o tempo se foi formando, se foi consolidando, se foi afirmando essa nova língua. Então, agora funciona dessa maneira. E aquele espanhol, eu confesso que quando vamos para a minha terra, quando vamos para Buenos Aires, me custa muito até ouvir e eu mesmo falar e me travo de repente falando com as pessoas. Por quê? Porque a nova língua que eu falo constantemente, que é o português, ela está muito consolidada e já quase desplaçou totalmente aquela outra nativa. Então, isso é o que fica representando nossa mente subconsciente. No subconsciente, nós temos gravados os paradigmas, nós temos gravados os comportamentos, nós temos gravados situações que nos levam sempre. Por exemplo, vamos supor que você se criou em um ambiente onde a situação econômica da sua família sempre foi difícil. Sempre havia contas para pagar, você escutou sempre isso, que havia problema para pagar a prestação do carro, que havia problema para pagar a prestação da casa, ou o aluguel da casa, ou não havia dinheiro para comprar. Sempre o dinheiro era um problema. É muito provável que o resto da sua vida você também seja uma pessoa acostumada a passar por essa problemática econômica sempre. Por quê? Porque isso ficou gravado. Parece como que essa é uma determinação de vida, um determinismo que se criou em você de ser uma pessoa que sempre ouviu falar de dívidas, então parece normal falar de dívidas. Na casa de uma pessoa rica, por exemplo, dessas famílias super abastadas, onde nunca se fala nessas coisas, se fala somente de grandes investimentos, de grandes viagens, de grandes compras, de carros novos, de casa de praia, de etc. Então, essa pessoa se cria num ambiente onde ele já está acostumado a se mover em certa altura a respeito das suas finanças. Então vai se desenvolver seguramente como assim foi criado e está gravado na sua mente subconsciente. Na mente subconsciente é o que 2000 anos atrás se falava o espírito, o espírito, o espírito. O sábio apóstolo Paulo dizia que nós somos corpo, alma e espírito. Claro, eu passei a vida inteira, por não dizer mais de meio século de vida, pensando, mas onde está o espírito? Porque a alma mais ou menos era mais fácil de entender, não? A alma é nossa atividade de emoções, nosso intelecto, a nossa vontade. Então aí está esses três elementos, emoções, intelecto e vontade, eles conformam a alma. Muito bem. O corpo já é muito mais fácil, porque tem 5 sentidos, olfato, vista, ouvido, tato, não é verdade? Que nos conecta com o mundo físico. Mas o espírito, eu lembro que 30 anos atrás, eu li um ensinamento muito interessante, muito importante de alguém que morreu na prisão comunista depois de 20 anos de estar preso por causa da sua fé em Deus, que era chamado de Watchman Nee. Eu li um livro, que na verdade é um livro grande, são 3 tomos, falando da vida espiritual, do homem espiritual. E ele ensinava nesse momento que o espírito, isso foi no século passado, o espírito tinha 3 funções principais: comunhão, intuição e consciência. Mas onde está esse espírito? Onde estava esse espírito? E aí a gente imaginava, bom, estará no coração. E imaginava, eu lembro que fazia desenhos, e fazia uns desenhos que eu posso ver, sempre estou com a minha prancheta aqui perto, porque assim a gente se explica melhor. Estou fazendo isto desde Brasil, estamos no hotel, então no meu escritório eu tenho um quadro grande e tudo isso, mas aqui não. Então, vamos. E eu fazia assim, claro, um homem, sempre representado aqui, assim, colocava o coração aqui, a mente aqui, e eu dizia então, bom,
Muito bem. Eu decía aqui no coração está o espírito, aqui na mente está a alma com as suas funcionalidades e naturalmente o corpo com seus 5 sentidos e pronto. E aqui a alma que tinha então a vontade, que tinha também as emoções e que tinha o intelecto. E no espírito, que então estava nestes 3, a comunhão, a consciência e a intuição. Isto para mim era a representação do ser humano, claro. Mas, na verdade, embora eu tenha grande respeito por quem foi Watchman Nee, mas hoje em dia podemos entender muito claramente que esse espírito é o subconsciente, esse espírito que me conecta diretamente com o Criador. Tem ensinamentos maravilhosos de Joseph Murphy, por exemplo, o Dr. Joseph Murphy, já do século passado também, que falava a respeito disso. Nosso subconsciente, como nós podemos usar nosso subconsciente para ser nosso grande ajudador. É através dele que nós recebemos o contato divino. É através dele onde podemos fortalecer a nossa fé. É através dele onde podemos fazer as nossas grandes conquistas da fé. Então, quando nós imaginamos algo com nossa mente consciente, porque queremos isto, queremos aquilo, ou se aparece uma oportunidade, quando nós abrimos a nossa mente para avaliar essa oportunidade, vemos com esperança, vemos com bom ânimo, isso cai no subconsciente e nossas emoções acompanham e você começa a sentir algo muito especial por isso. Como disse antes, às vezes se mistura entre medo e alegria, entre entusiasmo e desânimo, e se produz tudo isso. Por quê? Porque você está rumo ao desconhecido. E quando você está rumo ao desconhecido, é como se você vai praticar um novo esporte, uma nova situação que você nunca praticou, é aparentemente um pouco difícil, cuidado aqui, cuidado lá. Você está muito preocupado, porque é natural, você não conhece. Quando nós aprendemos a dirigir, é muito simples, é um exemplo bem prático e bem demonstrativo da coisa. Quando vamos para aprender a dirigir, você está muito assustado, geralmente. Muito assustado, porque está vindo para um lado, para o outro, dá a primeira freada e um problema assim, não sabia se utiliza um câmbio manual, realmente a caixa se... Por quê? Porque você esqueceu ou apertar o embreagem, vai sair, esqueceu de olhar, um monte de situações. Mas quando isso aprende e persevera e insiste e segue por esse caminho, chega um momento em que isso ficou guardado no subconsciente, ficou carregado allí, está consolidado e pronto, acabou a história. Depois você anda em automático. Mas isso custou, não é verdade? Custou. A mesma coisa quando nós queremos lutar por algo. E aí sim entra a palavra lutar por algo. Aí sim. Aí entra a palavra lutar por algo, batalhar por algo, porque você vai se encontrar com obstáculos, você vai se encontrar com tropeços, você vai encontrar situações negativas, tormentas, inclusive tormentas emocionais. Você estava indo tão bem e alguma coisa aconteceu com seu esposo, sua esposa, seu irmão, seu amigo, seu sócio, pai, mãe, filho, enfim, criam situações e tudo isso às vezes termina em uma situação de muito desânimo. Você quer, não, está bem, não vou seguir mais, não, isto não dá certo, isto então afinal não funciona, e você fica decepcionado. Por quê? Porque, repito, você está encarando algo novo. E nosso sistema nervoso central, que é extraordinário, que nenhum computador, por poderoso no mundo, poderia ser comparado. Tem um ensinamento de Bob Proctor maravilhoso, que fala exatamente disso, como é nosso sistema nervoso central, que é extraordinário. E eu gosto de falar de aquelas pessoas, não somente de Jesus, porque eu tenho como mentor principal da minha vida Jesus, o Filho de Deus, com toda a sua mensagem de salvação, perdão dos pecados, vida eterna, tudo isso, tudo, poder da fé, tudo.
Só que eu não entro na questão religiosa. Não quero saber nada, não quero saber nada, não preciso de religião. Não preciso ir a nenhum lugar, não preciso isso. Faz 11 anos que eu vivo na fé, livre de constante progresso, avanço, alegria e felicidade em todos os sentidos. Com problemas, com dificuldades, com coisas que acontecem, com barreiras, com tropeços, com obstáculos, mas que todos são vencidos. Agora mesmo, com Psicofé, uma empresa que eu mesmo criei junto com a minha esposa, para quê? Para o desenvolvimento humano, a autossuperação por meio da fé. E nós não temos 30 anos de idade, nem 40, nem 50. Mas estamos cheios de força, de esperança, de fé, de confiança. Por quê? Porque temos certeza de que a fé em Deus absoluta, pura, total, ela funciona. E nós somos a prova disso. Então, quando há resultados, não há muito que estar falando. Não se necessita falar muito para convencer alguém de nada. Por quê? Porque são os resultados. Muito bem. E eu dizia também que não somente Jesus, senão todos aqueles que já passaram na história, homens e mulheres que falaram do desenvolvimento humano, da autossuperação, do progresso, da liberdade, do amor e o respeito ao próximo, da felicidade, do direito a ser feliz. Se você, meu amigo, minha amiga, de repente diz, não merecemos nada, não somos pecadores, merecemos o inferno e tudo, você está feliz com tudo isso? Então siga assim. Porque eu sempre digo a mesma coisa, se você tem uma religião, não importa qual seja, sempre e quando não cause dano aos outros, e essa religião o deixa você feliz, satisfeito, então deixa a pessoa tranquila. No meu caso, eu não me preocupo, está bem, você está bem, está feliz. Se você paga dízimo, oferta, voto, sacrifício, faz isto, faz aquilo, faz reza, não faz reza, vai para reunião, não vai a reuniões, enfim, está você feliz? Está você satisfeito? Então, siga tranquilo. Agora, para aquelas pessoas, a mensagem de Psicofé, minha mensagem, é exatamente para aquelas pessoas que não têm problemas com Deus, que não têm problemas com a fé, que eles querem avançar, que eles querem crescer, não tem problema com Jesus, não tem problema com nada, mas não querem saber de religião, não querem estar pagando para ser abençoados, uma oferta, um dízimo, um voto, um sacrifício, cumprir com determinados rituais, presença, etc, etc, isto é pecado, isto não é pecado, não querem saber nada disso, mas querem progredir e ser felizes pela fé. Eu encontrei a maneira disso. Encontrei a forma de sistematizar, de criar uma metodologia para aprender o uso e prática da fé sem religião na conquista dos nossos objetivos geradores da nossa felicidade. E é isso que estamos preparando na nossa empresa em Psicofé. Agora, eu dizia recém, e continuo com isso, outras pessoas como Napoleon Hill, no século passado também, como Raymond Hollywood, e tantos outros, Norman Vincent Peale, eu poderia falar de muitos, e muitos. Mas o importante é que quando eu vejo que há uma mensagem que é concordante com a mensagem de Jesus, perfeito, fechou. Eu aceito isso. Por quê? Porque esse bem vem de Deus. Esse bem vem de Deus, porque não há bem que não venha dele. Porque se ele é o gerador de tudo, se ele é o criador e sustentador de tudo, então todo vem dele. E todo mal não vem dele, assim de simples. Então, para você se manter firme, quem manda? O subconsciente ou o consciente? Manda quem você quiser. Por quê? Porque você pode manter os seus velhos paradigmas negativos que você diz, não, eu estou acostumado a isso, estou triste assim, a vida funciona assim, e eu não quero mudar, porque seja como for, pelo menos eu estou acostumado a sofrer. Bom, tá bem. Mas se você quiser dizer, não, eu quero mudar de vida, não importa se tenho 30 anos, 50, 80, não importa a minha situação, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma vida diferente, eu quero usar a fé e eu quero experimentar para ver se alcanço ou não resultados. Porque isso é o que funciona. Quem manda na vida? Os resultados. Os resultados nunca mentem, porque exatamente isso são resultados. Na mesma vida de Jesus,
humanamente falando, ele também utilizou o consciente e o subconsciente, sabia? Por exemplo, no último instante, quando ele estava prestes já a ser crucificado, a última oração, ele faz uma oração 3 vezes seguida, até havia pedido para os apóstolos que o acompanhassem na oração, mas os apóstolos ficaram dormidos, não acompanharam. E Jesus orou que, se fosse possível, passasse esse cálice dele. Mas que não fosse a sua vontade, fosse a vontade do Pai. Aí vemos uma diferenciação. Por quê? Porque, por um lado, Jesus humano, Jesus consciente, não queria passar por um sofrimento que ele não merecia, que não tinha por que passar, nada mais nada menos a tortura, o tormento, não somente físico, sino por sobre todas as coisas emocional e espiritual. Lembra quando você tenha passado talvez alguma injustiça, onde você é inocente e está sendo injuriado ou culpado inocentemente? Como se sente, na verdade? Isso dói profundamente. Em Jesus, imagine, infinitamente mais. Agora, ao mesmo tempo que ele conscientemente fala isso, ao mesmo tempo, no seu subconsciente, no seu espírito, na sua estrutura, estamos falando de Jesus humano, ao mesmo tempo divino, mas humano, porque assim padeceu. Então, ele vai pelo seu subconsciente, vai pela sua determinação. Não seja a minha vontade, não é isto que quero sair daqui desta, que não tenho nada a ver, mas seja feita a tua vontade. Para aquilo que ele mesmo tinha vindo e se tinha preparado durante mais de 30 anos na terra. Ele mesmo, numa oportunidade, quando fala com Pedro, ele diz que ia sofrer, que ele ia sofrer, ia morrer, etc, etc. E Pedro falou que ele não fizesse isso. Não, mestre, você não pode fazer uma coisa dessa. Não. E Jesus, então, diz, sai fora, Satanás. Até falou assim, né? Por quê? Porque eu vim fazer a vontade do Pai. Então, isso, essa firmeza. E você pode ver, inclusive, falando de Pedro, em todo o contrário. Horas antes da crucificação de Jesus, Pedro tinha dito que ele era valente o suficiente para dar a vida por Jesus. Mas quando chegou a hora e o grande mestre da fé foi preso, Pedro não conseguiu. Por quê? Porque seu desejo de ser valente estava aqui na mente, consciente. Não havia ainda entrado no seu espírito, no seu subconsciente, não se havia consolidado um novo paradigma de valentia, de coragem. Então, quando chegou a hora, o paradigma antigo de covardia puxou muito mais e ele saiu fugindo como todos os outros, claro. Mas, anos depois, conta a tradição, que Pedro já era um novo homem, com um novo paradigma de valentia. E aquele velho paradigma de covardia havia desaparecido. Por quê? Porque chegou a hora também dele ser sacrificado, e conta a tradição de que ele foi crucificado cabeça para baixo, por pedido dele mesmo, porque ele não se considerava digno de ser crucificado como foi Jesus. Então você vê, poxa, mas que Pedro este, né? É claro, um Pedro novo, porque esse novo paradigma de valentia, teve o tempo suficiente para se consolidar, para se afirmar. E não como na outra oportunidade, onde ele simplesmente expressou um desejo. Ah, não, mestre, eu vou morrer por ti, está tudo bem. Mas horas depois, 3 vezes o negou. Por quê? Exatamente por isso, porque a força do paradigma antigo, ele puxa por ficar, ele quer ficar. Se tem uma pessoa que faz muitos anos que está bebendo, fumando e quer deixar de beber ou fumar, o paradigma antigo, tanto o hábito físico-químico como psicológico, vai puxar. Não é simplesmente, pronto, não bebo mais, não fumo mais, e ele não vai passar por nada. Não, seguramente vai passar até por síndrome da abstinência, etc, etc. Vai ter que lutar muito, aí sim que vai ter que batalhar muito. Por quê? Porque o novo paradigma necessita tempo para se consolidar, para se afirmar. Então, é muito importante que nós entendamos estes conceitos. E, inclusive, posso apresentar mais um exemplo, o exemplo de Judas, o famoso traidor. Judas sempre foi um traidor. Era um traidor e era um ladrão, segundo está escrito assim, nós lemos nos evangelhos. Ele era um ladrão, sempre foi ladrão. Mas o novo paradigma de ser um apóstolo do bem
não funcionou. Não pelo fator tempo, sino porque ele não queria. Até o último momento, quando ele vai trair Jesus, vender Jesus pelas famosas 30 moedas, era o velho paradigma e puxando e ele aceitando. Em definitiva, somos nós os que determinamos. Então, para finalizar, quem manda, o consciente ou o subconsciente? Quem eu determine que mande. Se eu quero andar bem, ainda que custe, é como se você está com sobrepeso e diz, eu quero baixar de peso. Você vai trabalhar, vai mudar hábitos alimentares, vai fazer exercício, vai sofrer um pouco, mas você vai conseguir. Agora, se você diz, não, porque dá trabalho, não, porque... então você vai encontrar excusas e sempre vai ter excusas, desculpas para seu fracasso, para sua derrota. Espero ter me expressado da melhor maneira possível, que você possa me entender, compreender. Tomara que sim, que assim aconteça, porque sem dúvida alguma é muito importante quando nós entendemos e compreendemos um pouquinho, simplesmente tratei de falar da maneira mais simples possível, dessa funcionalidade extraordinária, maravilhosa da nossa mente consciente, nossa mente subconsciente. Nosso eu, no consciente, nosso espírito, no subconsciente. Seguramente que haverá outros vídeos onde possamos falar mais a respeito disso, que você pergunte coisas que eu possa responder. Seguramente que haverá pessoas com as quais vamos concordar e será maravilhoso. Há outras pessoas que diretamente não gostarão de saber de nada e está tudo bem, porque pode até pensar o pior, se quiser. Você é livre, naturalmente. Mas eu não estou apresentando uma teoria, eu estou apresentando a minha história de vida, a minha experiência de vida, depois de 50 anos de religiosidade, 25 propagando essa religiosidade e 11 anos de fé livre, tranquila, em paz, de progresso em todos os ordens da vida. É isso o que eu proponho fazer por meio de psicofé. Psicofé não é para debater ou brigar com religiões, nem coisa por estilo. Cada um está onde gosta, onde está feliz, onde está satisfeito, sem incomodar aos outros. Não é verdade? Porque isso é o amor e o respeito ao próximo. Deixo com você, então, como sempre, meu abraço de fé.